Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane, a Giane também. Cumprimentar também da Rádio Gaúcha. Mandar um abraço a todo o povo gaúcho. Mais uma vez, solidarizar com o estrago das tragédias naturais que aconteceram no Estado. A gente lamenta muito, agradece a solidariedade de todo o povo brasileiro para com o povo gaúcho. O presidente Lula nos orienta todo o governo a tomar todas as medidas possíveis em solidariedade, não somente solidariedade, mas ações concretas na recuperação do Estado, da economia gaúcha. Nos preocupa muito esse impacto e, portanto, é necessário que a gente faça todo o esforço de celeridade para colocar a economia em funcionamento o mais rapidamente possível. Estou à tua disposição, Andressa. Obrigada. A Giane vai fazer a primeira pergunta para o senhor, ela que acompanha de maneira mais forte a economia aqui do Estado e esse pedido, tanto dos empregadores quanto dos empregados, de algumas flexibilizações, Giane. Ministro, hoje cedo já está valendo a portaria que foi publicada pelo Ministério, regulamentando e abrindo a possibilidade para que as empresas possam aderir ao programa que foi anunciado por vocês, para pagamento de 2 salários mínimos ao longo de 2 meses para os trabalhadores. Nessa medida provisória fala sobre estar dentro da área afetada, as empresas que estiverem dentro da área afetada em municípios de calamidade ou emergência. Dentro desses municípios, haverá ainda mais uma restrição de locais onde essas empresas precisam estar instaladas para que o pedido delas, para que seus trabalhadores tenham acesso ao benefício, seja aprovado ou não, ministro? Veja, você tem todo o georreferenciamento que os governos, tanto o governo do Estado quanto o governo federal, está trabalhando nesse georreferenciamento. Todas as áreas que estão afetadas, alagadas, o que se chamou atingido na mancha, ou seja, onde foi alagado efetivamente, essas empresas estando dentro desse parâmetro técnico, todas elas poderão fazer a adesão. A adesão, ela dá, portanto, recebe um apoio de 2 parcelas de um salário mínimo para ajudar no pagamento a esses trabalhadores, trabalhadoras, e as empresas, em contrapartida, faz a manutenção por 4 meses do quadro efetivo da empresa. Dessa forma, esperamos estar colaborando. Se tinha um pedido grande, tanto das empresas como das lideranças de trabalhadores, creio que esse é mais um complemento de contribuição que o governo federal concede ao povo gaúcho, particularmente aos trabalhadores e diretamente a essas empresas que empregam e que têm uma importância muito relevante na vida da economia e na vida das pessoas, acima de tudo. Manter a condição de remuneração, manter o emprego, vínculo de emprego, seguramente isso acelerará o processo de retomada do crescimento da economia. E manter o emprego, nesse momento, é muito importante. Portanto, é uma contribuição que o governo federal faz. Evidentemente, isso aqui, portanto, é uma solidariedade de todo o povo brasileiro. Se todo mundo do trabalho, esses recursos advêm da contribuição de todos os estados brasileiros, todo o povo, todos os trabalhadores, todas as empresas, enfim. É um conjunto aí de solidariedade importante que a gente angaria nesse processo aqui representado pela União. Mas a empresa, desculpa, Rosane, só para pedir um esclarecimento maior, a empresa vai saber só quando tiver ou não a aprovação ao seu pedido, de que ela está nesta mancha dentro dos municípios listados, ou tem algum local onde ela possa consultar? Veja, ela sabe que ela está, né? O pressuposto é que as empresas têm conhecimento. Bom, a minha empresa foi atingida, foi alagada, teve comprometimento, interrompeu o fluxo de trabalho e, portanto, as empresas têm condições de fazer esse processo de adesão muito rapidamente. A adesão será por o portal Emprega Brasil, né? Emprega Brasil Empregador, e a partir daí ela está apta. A partir daí, o Ministério faz o cruzamento com o conjunto dos seus trabalhadores pelo E-Social e providencia o pagamento. O pagamento da primeira parcela será no dia 8 de julho e a segunda parcela será no dia 5 de agosto. Ministro, eu queria entender... Isso para os trabalhadores formal e pescador artesanal.
Os trabalhadores domésticos, eles têm um prazo de adesão maior, na medida em que você tem mais dificuldade de chegar nessa... Eu peço até a colaboração de vocês, dos meios de comunicação, de quem puder falar disso bastante aí no Estado, que os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas terão prazo de adesão de 29 de junho a 26 de julho. E o pagamento da primeira parcela será a partir do dia 8 de julho. Portanto, um prazo mais alargado para as trabalhadoras domésticas, porque eu creio que essa notícia demorará um pouco mais para chegar até elas. Eu queria entender, ministro, como é que esse dinheiro vai chegar para as pessoas, para deixar fazer de forma bem didática. O trabalhador não precisa fazer nada, é o empregador que vai fazer o cadastro. E aí o dinheiro vai entrar na conta do empregador que pagará o trabalhador ou entra na conta do trabalhador? Diretamente na conta do trabalhador, da trabalhadora, providenciada pela Caixa Econômica Federal. A Caixa terá todo o conjunto desses trabalhadores. Quem tiver conta na Caixa já é automático, quem não tiver, a Caixa providenciará aquela conta social que a Caixa faz e fará o pagamento diretamente ao trabalhador. Ainda lá no início da enchente histórica que o Rio Grande do Sul viveu, o senhor anunciou a liberação de quase 3 bilhões entre essas iniciativas aí, antecipação do abono salarial, FGTS, seguro-desemprego. Desse valor, o senhor tem o balanço de quanto já foi liberado, de quanto foi procurado e liberado para o Rio Grande do Sul? Nós temos... já passamos a ordem de 3 bilhões e 600. Eu não tenho agora efetivamente o executado, que é a tua pergunta efetiva, né? Mas eu posso levantar isso mas o que estão me informando aqui, a assessoria, é que já foi executado a 3.600. Mas, de qualquer forma, eu prefiro checar e passar essa informação mais segura a vocês no decorrer do dia. Qualquer dúvida, pode acessar o nosso superintendente aí no Estado, Claudir, que está inclusive assistindo a entrevista. Aproveito para mandar um abraço ao Claudir, todos os nossos servidores, servidoras aí que têm feito uma dedicação danada. Aproveito para agradecer o sacrifício também. Ele próprio teve a sua casa atingida, assim como muitos servidores. Então, nossos agradecimentos aí pela dedicação, energia, de tempo integral que o pessoal tem adotado. Isso é muito importante, esse momento aqui. Ministro, além dessa medida que vocês anunciaram, se pede bastante, já desde antes do anúncio, uma outra medida semelhante ao que se adotou durante o auge da pandemia, que é a possibilidade de suspensão de contrato de trabalho, diferente do layoff calamidade que hoje está disponível, que é o governo pagando mais algumas parcelas do salário com suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada, sem que esse pagamento seja a antecipação das parcelas do seguro-desemprego, como acontece hoje. Há a possibilidade de o governo anunciar também medidas nesse sentido? Na última vez que eu conversei com o senhor disse que não havia verba prevista, mas depois, surgiu a verba e essa outra medida que vocês anunciaram inclui uma verba grande de mais de R$1 bilhão e vai ser aplicada agora. Para essas outras medidas, teria verba? Há uma possibilidade delas virem a ser anunciadas? Vocês estão aguardando para ver como é que vai se comportar o mercado de trabalho? Veja, nós estamos sempre abertos a dialogar com as empresas, com as lideranças trabalhadores, os empregadores. Isso é sempre possível. A porta sempre estará aberta para análise e conversas. Há um problema sério que vocês acompanham, né, de restrição orçamentária e fiscal na economia brasileira. Nós temos que estar atentos a isso também, e todo esse esforço ele envolve o conjunto de governo, o ministro Haddad, a ministra Simone Tebet, o presidente Lula liderando esse processo junto com o vice-presidente, e toda a preocupação de criar as condições efetivas da recuperação mais rápida da economia gaúcha. O ministro extraordinário, o Paulo Pimenta, também acompanhando bastante, está muito ativo nesse processo. Aproveito para mandar um abraço a ele. Mas nesse momento não há essa possibilidade. Veja, teve algumas empresas, especialmente o comércio, que fez a adesão a esse sistema do processo de antecipação e, portanto,
as condições negociadas aí, que eu agora não tenho exatamente o detalhe, mas o Claudir tem todo o detalhe, ele que conduziu esse processo de negociação. Foi um Agora, caso envolvendo tem 400 funcionários aqui no Estado. Tem restrição também por parte das lideranças dos trabalhadores de aderir a isso, porque em caso depois, se vier acontecer demissão, o seguro-desemprego foi antecipado para isso, portanto não teria justo ao seguro-desemprego. Então eles preferem o formato que nós fizemos agora, porque se venha depois dos 4 meses acontecer demissão, eles têm acesso às parcelas do seguro-desemprego. Agora, qualquer possibilidade de negociação extraordinária, é preciso que as empresas negociem diretamente com os sindicatos, né? De forma que a legislação, a CLT, prevê possibilidade das empresas negociarem flexibilidade, as várias flexibilidades que eventualmente o contrato de trabalho possa ser acionado a partir de um processo de negociação direta. Tem muitos ouvintes aqui perguntando se tem alguma medida prevista para os microempreendedores individuais. Será? Ministro? Acho que caiu. Evidentemente. Pode Peço repetir, para o senhor voltar para o início da resposta. Evidente, sim, que todo cidadão, cidadã gaúcho, toda família... Tá travando um pouquinho pela conexão que a gente tem na live aqui, 8 horas e 46 minutos. Até. Nós estamos conversando com o ministro do Trabalho. O senhor está falando aí, mas a gente teve de novo uma interrupção. Peço para o senhor voltar para o início da resposta. Deu uma congelada. Isso. Congelou, mas está de volta. Logo no início, o presidente Lula anunciou várias ações. Uma delas foi lá aquele benefício de R$ 5.100 para todas as famílias atingidas. Então, de alguma forma, todos estão. Você tem o conjunto de créditos, pode ser acionado. Então, os microempreendedores têm possibilidade de acionar linhas de crédito que estão disponibilizadas também. Diretamente, como essa que nós estamos fazendo, aos trabalhadores formais, aos trabalhadores domésticos, aos pescadores artesanais, isso não está pensada ainda ação como essa, assim como para os trabalhadores rurais. Ainda não tem, mas tem lá as linhas de crédito estabelecidas com possibilidade de todos acionarem para poder estabelecer várias questões. Nós fizemos essa semana, segunda-feira, assinei um acordo de cooperação com a Fundação Banco do Brasil, que nós vamos olhar os trabalhadores de cooperativas, de associações de reciclagem, catadores de material, enfim, onde nós vamos apresentar, né, esses benefícios a esses trabalhadores diretamente. São provavelmente os mais vulneráveis todo o elo da cadeia do relações do trabalho aí com essa catástrofe que acontecida. Então, nós vamos ter aí um recurso da Fundação Banco do Brasil para recuperar os seus equipamentos, para recuperar eventualmente o seu espaço, para voltar a atuar, né, e garantir a sua renda aí. E os empreendedores individuais, nós temos todo o processo das outras linhas de crédito colocada e nós podemos aí orientar o pessoal em caso de alguma dúvida, enfim, nossa superintendência está à disposição para isso. Ministro, eu recebi aqui uma pergunta do presidente da Federação e vice-presidente da Confederação dos Empregados do Comércio, Guilmar Vidor. Ele disse que, inclusive, encaminhou uma solicitação ao ministro do Ministério do Trabalho recentemente, pedindo ampliação em 3 parcelas do seguro-desemprego para esses trabalhadores que tiverem essa adesão ao layoff, à suspensão do contrato de trabalho, porque daí tem a antecipação das parcelas do seguro-desemprego, então estaria se pedindo essa ampliação posterior com mais 3 parcelas. Há essa possibilidade? Não há essa possibilidade. O Vidor, um abraço ao Vidor, é um líder sindical bastante ativo. Ele já falou umas 3 ou 4 vezes comigo sobre esse assunto, e umas 3 ou 4 vezes eu disse que não está criada essa possibilidade nesse momento. Pelo menos até aqui essa possibilidade não existe. O que nós precisamos é tocar a vida e ver se as medidas atuais anunciadas pelo governo federal, que já chega aí a ordem de 85 bilhões e 700 milhões, portanto, é uma ajuda
considerável, criar condições do Estado se retomar isso aqui além de todo o ajuste com as dívidas do Estado, que cria condição também do Estado atuar firmemente nessa recuperação. Portanto, creio que o governo pelo presidente Lula está fazendo tudo que está ao nosso alcance até aqui. Tá, só, ministro, eu tenho mais uma perguntinha aqui para o senhor. Os nossos ouvintes de Novo Hamburgo dizem que lá, um município que foi bastante atingido, o fundo de garantia não foi liberado para ninguém. O senhor saberia dizer qual foi o critério exato utilizado para que se aceite ou não a indicação e que a prefeitura teria indicado Novo Hamburgo como uma cidade atingida que precisaria as pessoas receberem o FGTS? A cidade é Novo Hamburgo? Você está se referindo? Sim. Bom, eu vou pedir para verificar. Não há razão, porque não dá todas as tratativas em todos os municípios atingidos. Eu vou verificar, vou pedir para a Caixa observar isso. E se tiver algum problema de adequação, de normativa, a gente trouxe as normativas. Se foi atingido, tem que estar atendido como os demais. O ouvinte, Rosane, está perguntando sobre liberação para ele acessar o saque calamidade do Fundo de Garantia, porque o Ministério do Trabalho anunciou a possibilidade de suspensão do recolhimento do Fundo de Garantia por parte das empresas, né? Essas perguntas que eu recebo aqui são do saque calamidade. Tem duas coisas aqui, tá certo? Você tem a suspensão por parte que a empresa decide, ela está autorizada a suspender o recolhimento em 4 meses. Isso não prejudica o trabalhador ao saque calamidade, porque o saque calamidade é o que ele está indepositado. Então, uma coisa não impede a outra, se é que eu entendi bem a pergunta. Então, se ele está na área atingida, se ele está na condição, ele tem o direito a sacar o saque calamidade lá, conforme as regras anunciadas, estabelecidas, e a empresa também tem o direito de aderir ao não recolhimento nos 4 meses. Nós agradecemos, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, por conversar conosco nessa manhã. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Para vocês também, um abraço a todo o povo gaúcho e nosso agradecimento, e pedir a Deus que pare de chover e que a gente possa recuperar o mais rapidamente possível.